Sobre monômios, tá? Na verdade, é a primeira, né, sobre monômio, ou termo algébrico. Então, na última, a gente viu sobre expressões algébricas, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre um tipo de expressão algébrica chamado monômio, tá? O que é um monômio, tá? Um monômio é uma equação algébrica, uma expressão algébrica que tem um termo só. Só que a gente tem que cuidar com esse um termo, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, é um termo só. Ele é formado pelo 3 e pelo x. Isso aqui também é um termo só. É formado pelo menos 10 a elevado a 3b, tá? Todos esses aqui, ó, eles são um termo, tá? Quando que eu sei que é um termo, quando que é mais de um termo, tá? Para ele ser mais de um termo, ele tem que ser separado pelo mais ou pelo menos. Tá? Se ele for vezes aqui, o que acontece aqui, ele continua sendo um termo só. Isso é um termo, isso é um termo, um termo, um termo, um termo, tá? Então, monômio é uma expressão algébrica de um termo só, tá? Existem duas partes no monômio. Existe a parte do coeficiente, tá? Que é o valor numérico, então aqui é o 3, é o coeficiente, aqui o menos 10 é o coeficiente, aqui o menos 2 é o coeficiente, aqui o 5 é o coeficiente. Quando não tem nada aqui, é o 1 o coeficiente, ó. Aqui a gente tem coeficiente 1 mesmo não tendo nada, tá? Aqui, qual que é o meu coeficiente? Menos 18, aqui meu coeficiente 9, tá? Então, o coeficiente é o valor numérico. Aqui também, ó, tem 1 aqui na frente mesmo, não aparecendo, tá? E tem a parte literal. O que é a parte literal de um monômio, prof? São a letra ou as letras que vão estar junto de um número, que é o coeficiente. Então, por exemplo, aqui a parte literal é x. Aqui a parte literal é a na terceira b. Aqui, qual é a parte literal? Não tem, tá? Aqui, qual é a parte literal? X. Aqui, qual é a parte literal? X ao quadrado, y. Aqui, a parte literal, ABC. Aqui, a parte literal, a na terceira b. Aqui, a parte literal, x ao quadrado. Aqui, não tem parte literal, tá? Então, ele pode não ter a parte literal. Ok? Então, o coeficiente é um número e a parte literal são as variáveis. Prof, ele pode não ter a parte literal, mas ele sempre vai ter um número, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui existe um mesmo que ele não apareça, tá? Então, a gente tem que saber que a parte literal pode não tá, mas o coeficiente sempre existe, tá? E quando ele não aparece é 1. Ou menos 1, se tiver só o sinal de menos, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Qual que é o coeficiente daqui? É menos 1. Tá? É 1 porque não aparece e tem o sinal de menos, então é menos 1. Então, vamos lá. Coeficiente, valor numérico com o sinal e parte literal as letras, as variáveis. Como que eu sei o grau de um monômio, tá? O que é o grau de um monômio? É a maneira com que eu consigo saber como as minhas variáveis se comportam, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse monômio aqui, ó, 2x ao quadrado y. Qual que é o grau dele? É a soma dos expoentes das variáveis. Então, olha só. Eu tenho uma variável aqui que é o x, que é 2. E eu tenho que o expoente dele é 2, então vamos dar uma relembradinha. Aqui, ó. O a é a base e o 2 pequenininho é o expoente, tá? Então, isso aqui é base, isso aqui é expoente. Então, expoente eu tô falando desses números pequenininhos aqui, ó, o 2. E a gente tem uma outra variável que é o y. E quando não tem nada, prof? Quando não tem nada é 1, tá? Então, o x tem 2, o y tem 1, 2 mais 1, 3. Então, o grau desse polinômio aqui é 3. Qual que é o grau desse outro polinômio aqui? A variável x tem 5, a variável y tem 5, 5 mais 5, 10. Então, o grau desse outro polinômio aqui é 10. Do polinômio 6x na 5, y na 5, é 10. Qual que é o grau desse polinômio aqui? Ó? Quando não tem nada, é 1. Então, o grau desse polinômio é grau 1. Vamos lá. Não importa se tem fração, se não tem fração, tá? O grau tem a ver com as variáveis, com as letras. O A tá na 3 e o B, quando não tem nada, 1.
3 mais 1, 4. Então, o grau desse polinômio aqui é 4. Qual que é o grau desse polinômio, prof? Tá vendo que ele não tem parte literal? Então, o grau é 0, tá? Toda vez que não tiver parte literal, que tiver só um número sozinho, o grau do polinômio vai ser 0. O grau desse polinômio aqui, ó, só tem o x, é na 3, então é grau 3. O grau desse polinômio aqui, ó, o x é na 6 e o y é na 1. Então, 6 mais 1, 7. Então, grau 7. Então, para mim saber o grau de um monômio, é só eu somar os expoentes das variáveis da parte literal. 2 mais 1, 3, 5 mais 5, 10. Aqui, quando não tem nada, é 1. 3 mais 1, 4. Quando não tem parte literal, é 0. Aqui é 3, e aqui 6 mais 1, 7. Uma outra coisa importante sobre a gente saber sobre os monômios são monômios semelhantes. O que é um monômio semelhante? É que tem a mesma parte literal. Isso é muito importante, porque quando a gente precisar somar os monômios, a gente vai precisar saber fazer isso levando em consideração a parte literal. Então, eu quero que vocês olhem para cá. Analise se são semelhantes. Eu vou olhar bem para cá. Ó. Esse aqui tem coeficiente 101 e esse tem coeficiente menos 2/3. O coeficiente não importa nada. O que importa é a parte literal, ó. A parte literal dele, ó, é x ao quadrado y e aqui é x ao quadrado y. Elas são iguais. Então, esses monômios são semelhantes. Então, analise se eles são semelhantes. Sim, esses dois são semelhantes. Vamos olhar para esses três aqui, ó. Aqui é x na terceira. Aqui é x na segunda e aqui é x na terceira. Esses três monômios não são semelhantes, mas esse e esse são semelhantes. Então, eu posso colocar assim, ó, os três não são. Mas, vou fazer uma setinha, esse e esse são sim semelhantes. Tá? Porque esse tá na 3, esse tá na 2, esse tá na 3. Esse e esse, eles são iguais, ok? Esse não é igual, prof? Não, esse tá na 2 e esse tá na 3. Isso não é ser igual, tá? É ser diferente. O x pode ser o mesmo, mas o expoente dele faz diferença. Se a gente tiver o número 2 elevado na 2, isso dá 2 vezes 2, 4. Se a gente tiver o número 2 elevado na 3, dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O 2 na 2 é 4, 2 na 3 é 8. Quer dizer que quando eu elevo a 2 dá um número e quando eu elevo a 3 dá outro número. Então, é isso que está falado aqui, ó. Aqui é diferente disso daqui. Esse valor aqui vai dar maior do que esse valor aqui, tá? Então, eles não são iguais. Os dois aqui são semelhantes, mas os três não. Vamos lá, olhar nesse parte literal, parte literal, parte literal. X na 3, x na 3, x na 3. Y, y, y. Fechou? Esses aqui, sim, são semelhantes. Vamos dar mais olhada aqui. X ao quadrado y e xy ao quadrado, ó. Eles têm x e y, só que o quadrado aqui tá no 2 e aqui o quadrado tá no y. Isso quer dizer que eles não são semelhantes, tá? Por quê? Porque tem que ser exatamente igual. Se o quadrado é no x, tem que ser no x. Se no y tá na 1, que não tem nada, ele não pode ser na 2, tá? Então, esses dois não são semelhantes, porque o expoente está no lugar errado. Vamos olhar. X na 3, x na 2 e x. Esses três aqui não são semelhantes, tá? Porque um é na 3, um é na 2 e um é na x. É como se fosse 2 na 2, 2 na 3 e 2 na 1. Eles são diferentes em si, tá? Vamos lá. X, y e x. Mas, prof, aqui tem xy, aqui tem só y, aqui tem x, eles são semelhantes? Também não, tá? Tem que ser igual. Se aqui é xy, aqui tem que ser xy, aqui tem que ser xy, tá? Só uma coisa que pode dizer que é semelhante é isso aqui, ó. A ordem não importa, se o x tá primeiro e o y tá depois, se o y tá primeiro e o x tá depois. Isso não importa, tá? Então, esses dois aqui são semelhantes. Mas o que importa é que não pode faltar nenhuma parte,
tá? Então, aqui, por exemplo, tá faltando x, aqui tá faltando y, então por isso que eles não são semelhantes. Mas eu trocar a ordem assim, ó, mantendo aqui, se aqui, por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 2, ó, eu manteria o x na 2, eu manteria o y na 1, tá? Então, eu mantive igual, eu só trocou a ordem deles. Às vezes pode acontecer uns exercícios do livro, faz uma pegadinha assim pra você ficar ligado, tá? Isso aqui é sim semelhante, porque o x continua ao quadrado e o y continua na 1. E a última parte é a adição e subtração algébricas de monômio. Então, como que eu adiciono, como que eu subtraio os meus monômios, tá? Somente podemos somar ou subtrair monômios semelhantes, com a mesma parte literal. Efetuamos a operação com o coeficiente e mantemos igual a parte literal. Então, vamos lá. Eu só posso somar se a parte literal for igual, ó. A parte literal dessa é igual a essa. Ótimo, então eu posso somar. Eu vou manter igual a parte literal, o AX não vai mudar. E eu vou efetuar a operação de que tá na frente. Aqui, ó, a minha operação, ó, é 5 menos 7. Aí eu quero que perceba que eu tenho 5 e eu devo 7. A minha dívida é maior, tá? Eu vou pegar esses meus 5 reais, vou pagar aqui, só que ainda vai ficar faltando eu pagar 2. Então, isso daqui dá menos 2 a x. Eu efetuei a operação aqui e eu mantive a parte literal. Ó, igual, igual, igual. Então, eu vou manter igual a minha resposta. E agora vai ficar, vou efetuar com os coeficientes, 7 mais 2 menos 6. 7 mais 2 é 8, menos 6 é... Opa, 7 mais 2 é 9, menos 6 é 3. Positivo. Então, 3x ao quadrado. Essa aqui é a resposta dessa daqui. Vamos lá. 6x mais 3xy mais 2x. Ó, esse é semelhante com esse, tem a mesma parte literal. Esse não. Então, olha o que a prova vai fazer. Vou pegar, manter o x, ó. 6 menos 2 é 4. Então, entre esses dois aqui, deu 4x. Esse aqui é diferente, tá vendo, ó? Eu só vou copiar ele aqui. Então, essa continha aqui vai ter uma parte que é x e outra parte que é xy. E eu não posso juntar elas, porque essa parte literal é diferente dessa outra parte literal, tá bom? Então, eu juntei o que eu podia juntar, que era igual, e o que eu não podia juntar, eu copiei igual. Então, vamos lá. 9mn e 5mn, mesma parte literal. Continua igual. 9 menos 5 dá 4. 4mn. Vou até botar aqui que eu fiz. 9 menos 5. Aqui, ó, AB e aqui A, eles não são iguais. Então, o que eu vou fazer? Nada. Não dá pra fazer nada, porque esse daqui, ó, não dá pra juntar com esse, não tem ninguém pra juntar. A resposta dessa soma é exatamente a mesma coisa. Eu não faço nada, porque eu não posso juntar, porque as partes literais são diferentes, tá? Vamos lá. A ao quadrado B, A ao quadrado B, ó, é igual. Então, eu posso juntar A ao quadrado B. Aí, eu vou juntar aqui, ó, 3 mais 1,5. Então, 3 mais 1,5. 3 mais 1, 4, mais meio, 4,5. Então, aqui dá 4,5 ao quadrado B. E aqui, vamos lá. Aqui A e aqui A. Ótimo, aqui vai ficar A. Agora, tem um monte de coisa com vírgula, então eu vou formar aqui embaixo, ó. 1,4. Sempre que eu vou somar ou subtrair, eu tenho que botar vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, primeiro eu tenho uma soma, 1,4 mais 1,9. 4 mais 9 dá 13, 2, 3. A vírgula vai no mesmo lugar. A gente não tá multiplicando, a gente tá somando. Eu tenho 1,40 mais 1,90. Vou comprar uma coisa de 1,40 e uma coisa de 1,90. Eu vou pagar 3,30. Agora, eu vou tirar 0,3. É como se eu tirasse 30 centavos. Ó, 3 menos 3, 0. 3 menos 0, 3. Então, aqui é 3,0 ou só 3. 3,0 é